Pense na seguinte cena: véspera da eleição, um juiz eleitoral navegando pela internet entra no Instagram e vê uma postagem com fake news. Diante disso, de ofício, ele resolve aplicar uma multa pesada no candidato que fez a postagem. Será que isso é permitido pela legislação eleitoral? Olá, eu sou Alessandra Antunes e você está no canal Loucos por Eleitoral. Hoje você vai entender os limites do poder de polícia nas eleições, conforme as disposições da Lei 9.504 de 1997, da Resolução TSE número 23.610 de 2019 e da Resolução TSE número 23.714 de 2022. No direito administrativo, o poder de polícia é a faculdade que a administração pública possui para limitar, disciplinar ou restringir o uso de direitos, liberdades e a propriedade privada em prol do interesse público ou da coletividade. Em termos simples, é um mecanismo que o Estado usa para garantir que a liberdade de uma pessoa ou de uma empresa não prejudique a segurança, a saúde, a ordem ou o bem-estar da sociedade. Vamos pensar, por exemplo, num restaurante. A Constituição Federal garante a liberdade de trabalho e o exercício da empresa. No entanto, a vigilância sanitária pode fiscalizar a cozinha desse restaurante e até interditar o local se houver risco de contaminação. Esse poder de fiscalizar ou fechar o estabelecimento é a aplicação direta do poder de polícia lá no direito administrativo. No direito eleitoral, o foco do poder de polícia é proteger os atos do processo eleitoral, para equilibrar a normalidade das eleições. Então, ele visa aqui evitar prejuízos ou danos a pessoas candidatas, partidos políticos, coligações e federações, e assegurar a isonomia na disputa eleitoral com determinação de ofício pelo juiz ou pela juíza eleitoral da retirada ou cessação da propaganda que está sendo feita de modo irregular. O poder de polícia também pode ser exercido pelo Tribunal Superior Eleitoral para combater desinformação. Vamos a um exemplo para visualizar o que de fato é o poder de polícia. Pense em um juiz a caminho do cartório eleitoral. Ele para no semáforo e vê um outdoor enorme de um candidato fazendo marketing político para as eleições. Outdoor é uma forma proibida de propaganda eleitoral. Aliás, eu tenho uma aula sobre outdoor aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição para vocês verem na sequência. Esse juiz, nesse caso, ele poderá agir de ofício, sem que haja intervenção de qualquer outra pessoa interessada, para determinar a notificação desse candidato para que ele retire o outdoor da via pública. Esse é o poder de polícia na justiça eleitoral. É o poder que o juiz ou a juíza eleitoral possuem para, de ofício, fiscalizar a propaganda eleitoral e determinar a sua adequação à legislação eleitoral. E qual a natureza jurídica do poder de polícia? O poder de polícia possui natureza jurídica administrativa. No exercício do poder de polícia, não há lide, ou seja, não há um processo instaurado. O juiz ou a juíza eleitoral agem de ofício. Em decorrência disso, nessa fase não há contestação formal ou dilação probatória. Isso significa que a pessoa terá que cumprir a ordem judicial sem ter oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Por isso, não são permitidas sanções no exercício do poder de polícia e é vedada a aplicação de multas ou astraintes, aquelas multas diárias. Isso é o que vai nos dizer a súmula número 18 do Tribunal Superior Eleitoral, que está aí na tela para vocês. Diz assim: o juiz eleitoral não tem legitimidade para, de ofício, instaurar procedimento com finalidade de impor multa. Além disso, a Resolução TSE número 23.608 de 2019, que trata de representações, reclamações e pedidos de direito de resposta, no artigo 54, parágrafo 2º, sepultou também a aplicação de astraintes de ofício, exigindo que o juiz ou a juíza acione o Ministério Público Eleitoral para que este mova a representação cabível. Está aí na tela também para vocês o teor desse artigo 54, parágrafo 2º, que diz assim: no exercício do poder de polícia, é vedado à magistrada ou ao magistrado aplicar sanções pecuniárias, instaurar de ofício a representação por propaganda irregular ou adotar medidas coercitivas tipicamente jurisdicionais, como a imposição de astraintes.
E aqui surge uma pergunta. Se o juiz ou a juíza não podem aplicar multa de ofício, como eles fazem para que a pessoa candidata obedeça a ordem de retirada da propaganda irregular? Deixem aí os seus palpites nos comentários que a gente fala sobre isso no final. Um ponto importante é que o poder de polícia ele não pode ser utilizado como pretexto para fiscalização urbana. Isso é o que vai nos dizer o artigo 6º da Resolução 23.610, que diz que a propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cesseada sob a alegação do exercício de poder de polícia ou de violação de postura municipal. O monopólio do poder de polícia é da Justiça Eleitoral. Mais do que isso, é do juiz e da juíza eleitoral. E o chefe e a chefe de cartório, eles podem exercer o poder de polícia? Não, gente. O chefe e a chefe têm um papel importante como executores da ordem judicial e como fiscais de apoio. Mas eles não podem, de livre e espontânea vontade, sair por aí retirando propaganda eleitoral irregular das ruas sem uma determinação judicial. Eles podem comunicar à autoridade judicial sobre a existência da propaganda irregular para que o magistrado ou a magistrada, por meio do poder de polícia, determine a sua retirada. Tá certo, Alessandra. Chefe, tudo bem, não pode exercer poder de polícia, mas chefe também não é autoridade. Mas e o Ministério Público? O Ministério Público pode usar o poder de polícia na propaganda? Também não, gente. O TSE já se manifestou sobre isso. Eu coloquei aí na tela para vocês o trecho de uma decisão sobre esse assunto. Olha só o que diz. O exercício do poder de polícia para fazer cessar a propaganda irregular compete ao juiz eleitoral e não ao Ministério Público. Caberia ao Ministério Público Eleitoral, eventualmente, ajuizar, nos termos do artigo 96 da Lei 9.504 de 1997, representação por descumprimento do artigo 39, parágrafo 3º da mesma lei. Nós vemos que, conforme a orientação do TSE, o Ministério Público Eleitoral, quando tiver conhecimento de uma propaganda irregular, deve ajuizar a representação por descumprimento das normas eleitorais. Ele não pode se utilizar do poder de polícia para fazer cessar a propaganda eleitoral. Além disso, o poder de polícia não pode ser utilizado como censura prévia. O artigo 41, parágrafo 2º da Lei das Eleições, espelhado pelo artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução 23.610, diz que ele deve ser usado apenas para inibir práticas ilegais, sendo proibida a censura prévia sobre rádio, TV, internet e imprensa escrita. Isso significa que o poder de polícia não pode ser usado preventivamente para impedir a veiculação de uma propaganda irregular? Existe sim a possibilidade de se impedir a veiculação de propaganda eleitoral ilícita, né, que esteja iminente de acontecer e que possa causar prejuízo irreparável ao processo eleitoral. Mas esse poder de polícia preventivo deve ser utilizado com muita cautela pelo juiz e pela juíza eleitoral, para que não fique configurada a censura prévia. Inclusive, a doutrina classifica o poder de polícia em preventivo e repressivo, mas o preventivo é excepcional e deve ser exercido, nas palavras do doutrinador Rodrigo Lopes Ilho, que é um doutrinador renomado do direito eleitoral, com extrema prudência. Então, o poder de polícia preventivo deve ser utilizado com extrema prudência. Em termos práticos, o poder de polícia ele varia de acordo com a intensidade e conforme o canal onde a propaganda acontece, porque o impacto de uma intervenção estatal e a liberdade de expressão funcionam de formas diferentes em cada meio. Então, no mundo concreto, nas ruas, prédios, comícios, carreatas, o poder de polícia atua de maneira ampla e direta. E o que a autoridade judicial fiscaliza aqui? Irá fiscalizar o tempo, por exemplo, os horários permitidos para o carro de som, irá fiscalizar também o local, por exemplo, a proibição em propaganda eleitoral em bens públicos como postes e escolas, e irá fiscalizar também a forma, por exemplo, a vedação de outdoors ou derramamento de santinhos. Na prática, o juiz e a juíza eleitoral, ao identificar
que a pessoa candidata colou propaganda em árvores, em parques públicos, por exemplo, e isso é proibido, eu tenho uma aula que eu falo sobre isso, também vou deixar o link na descrição. Eles podem, nesses casos, determinar de ofício a remoção imediata. E de ofício significa que a autoridade judicial irá agir por iniciativa própria, sem a necessidade de provocação de outras pessoas interessadas, como candidatos, candidatas, partidos políticos ou Ministério Público. Já no rádio e na televisão, o poder de polícia é mitigado para evitar a censura prévia. A Justiça Eleitoral não fiscaliza o programa eleitoral antes dele ir ao ar. A autoridade judicial atua apenas após a primeira exibição da peça. Se o conteúdo contiver ilicitude flagrante, falar sobre fatos inverídicos, nesse caso, o juiz ou a juíza podem exercer o poder de polícia para impedir a reexibição do trecho específico nas inserções ou blocos futuros. Já na internet, a regra é a intervenção mínima na liberdade de expressão. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático. Isso é o que diz o artigo 38 da Resolução TSE 23610. Em decorrência disso, o poder de polícia na internet sofre limitações quanto ao conteúdo de disputas entre candidatos. E por isso, quanto ao teor da propaganda, não será admitido o exercício do poder de polícia. Já em relação à forma ou ao meio, o poder de polícia pode ser exercido. Vamos a alguns exemplos para ilustrar onde é possível o poder de polícia na internet. Podemos citar impulsionamento feito por pessoa física, uso de perfis falsos ou anônimos, propaganda em sites de pessoas jurídicas. Nesses casos, a autoridade judicial pode exercer o poder de polícia porque a irregularidade diz respeito à forma ou ao meio de propaganda, e assim é possível a determinação de ofício de remoção do perfil ou desativação do link. Se a irregularidade for em relação ao conteúdo, se contiver desinformação, calúnia, injúria, fake news de uma pessoa candidata contra outra, o juiz e a juíza eleitoral não podem utilizar o poder de polícia para mandar apagar o post. Nesse caso, o caminho correto é remeter os fatos ao Ministério Público para que ele ajuize uma representação eleitoral. Essa representação também pode ser ajuizada por uma pessoa candidata ou partido político prejudicado. De qualquer forma, somente dentro de um processo formal no qual será oportunizado o contraditório e a ampla defesa é que poderá haver a determinação de remoção do post em decorrência da irregularidade do seu conteúdo. Agora, se a fake news e a desinformação não for uma briga entre pessoas candidatas, mas sim um ataque ao próprio processo eleitoral, é possível o exercício do poder de polícia, mas a competência será privativa do Tribunal Superior Eleitoral. Se o conteúdo veiculado na internet atentar quanto ao processo eleitoral, quanto ao processo de votação, apuração e totalização de votos, o Tribunal Superior Eleitoral pode agir de ofício por meio do poder de polícia para determinar que as plataformas removam imediatamente a desinformação sob pena de aplicação de multa de 100 mil a 150 mil reais por hora de descumprimento, a contar da segunda hora após o recebimento da notificação. Então, a multa aqui ela é bem salgada, exatamente para incentivar as plataformas a cumprirem o quanto antes a determinação judicial. E isso é o que vai nos dizer a Resolução TSE número 23.714 de 2022, que dispõe sobre o enfrentamento à desinformação que atinja a integridade do processo eleitoral. Mas e o juiz e a juíza eleitoral? Eles não poderão fazer nada se houver desinformação em relação ao processo eleitoral ali no âmbito do seu município, da sua jurisdição? Neste caso, os juízes e as juízas eleitorais deverão funcionar como uma extensão das mãos do Tribunal Superior Eleitoral e deverão aplicar a mesma solução para conteúdos idênticos ou com similitude substancial em relação às decisões dadas pela Corte Superior. E para isso, eles devem obrigatoriamente consultar o repositório de decisões colegiadas do Tribunal Superior Eleitoral. É isso que vai nos dizer os artigos 9º-F e 9º-G da Resolução 23.610 de 2019.
E o que é similitude substancial? Segundo Rodrigo Lopes Ilho, ocorre similitude substancial quando há semelhança notória com o teor da fala ou da postagem. Podemos colocar nessa categoria a edição, a mixagem, os cortes de trechos ou transposição de suporte, como, por exemplo, transformar um vídeo que foi proibido pelo TSE em um áudio do WhatsApp, por exemplo. Esses artifícios eles são usados para dar uma roupagem de licitude à desinformação, mas a ideia mentirosa antissistema continua lá. Nesses casos, o juiz e a juíza podem usar o poder de polícia para fazer cessar a mensagem antissistêmica, mas devem observar as decisões do Tribunal Superior em decorrência de sua competência privativa. E se o Tribunal Superior Eleitoral ainda não tiver se manifestado sobre o caso? Rodrigo Lopes Ilho defende que a questão deve ser encaminhada para o TSE para sua análise. Por outro lado, Frederico Franco Alvim e Volgane Oliveira Carvalho defendem que, no caso de inexistência de manifestação prévia do TSE sobre a matéria, o juiz e a juíza poderão exercer o poder de polícia para evitar a lesão a direitos. Aliás, eles falam isso num livro muito bom que eu tenho aqui comigo, que é esse aqui, Guerras Cognitivas na Arena Eleitoral. É um livro muito bom que trata da desinformação e eu recomendo esse livro aqui. Vocês querem saber onde está a informação sobre o Zílio também, né? Está nesse livro aqui, o Manual de Direito Eleitoral, muito bom, está lá na página 474, também recomendo, é um ótimo livro. Eu não estou ganhando nada de fazer isso, tá, gente? É porque os livros são muito bons mesmo. O que nós podemos concluir de tudo isso é que atualmente existem dois modelos de poder de polícia. Um genérico, que está previsto no Código Eleitoral, na Lei das Eleições e na Resolução TSE número 23.610 de 2019, que atribui a juízes e juízas eleitorais a competência para regular a propaganda eleitoral. E existe também um poder de polícia específico para o enfrentamento à desinformação que tenha como objetivo atacar a integridade do processo eleitoral. Este último é de competência privativa do Tribunal Superior Eleitoral e é regulado pela Resolução TSE número 23.714 de 2022. Agora nós temos que responder aquela pergunta que nós fizemos lá no início do vídeo. Se a juíza e o juiz eleitoral não podem aplicar multa de ofício, como eles fazem para que a pessoa candidata obedeça a ordem de retirada da propaganda irregular? Nesses casos, a notificação pode conter a informação de que o descumprimento da ordem judicial poderá ensejar o crime de desobediência lá do artigo 347 do Código Eleitoral. E é isso, gente. Assim nós ficamos por aqui. Obrigada por ter assistido até o final. Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau.